Boa noite pessoal, mais uma live hoje com a Manuzinha, estamos esperando ela entrar. Ela me mandou mensagem, tá gente, pedindo 10 minutinhos de tolerância aí, que ela ainda estava terminando os atendimentos, e eu combinei com ela de que eu ia entrar, né, a gente ia começar a conversar, deixa eu aumentar aqui o volume, que a gente ia começar a conversar e era o tempo que ela entrava e que ela solicitava aqui para a gente começar a conversar sobre o nosso assunto, um assunto muito importante, um assunto de grande valia para muitas pessoas, né, para a gente parar aquele enigma, né, de que né, glúten é moda, né, parar de comer glúten é moda, não é moda nada, tá, gente? Então a gente vai desmistificar isso, a gente vai conversar sobre isso. Opa, a gente vai conversar sobre isso e é tão interessante que a Manu, né, a Manuzinha, ela tem Hashimoto, né? E uma das contraindicações para quem tem Hashimoto é a ingestão de glúten, porque a molécula do glúten é uma molécula inflamatória, né? E pelo fato do glúten ser inflamatório, o glúten gera o leaky gut, a gente vai conversar sobre isso. O glúten gruda na parede do intestino, ele funciona como se fosse uma cola, né, na parede do intestino. E isso vai gerando uma inflamação crônica sistêmica que vai desencadeando uma hipersensibilidade, uma hiperpermeabilidade intestinal e favorecendo a absorção de aditivos químicos, de intoxicantes, de várias coisas que a gente tem ingestão diária, mas que a nossa imunidade inata consegue dar conta, né? E com a ingestão do glúten, com a inflamação que ele gera na parede do intestino, a gente acaba não conseguindo dar conta desse excesso de toxinas que a gente ingere todos os dias e são gatilhos, né, para a doença de Hashimoto. Então, para vocês entenderem que o glúten é muito mais além do que uma simples modinha. Eu acho que eu já falei isso uma vez com vocês, mas uma vez um paciente me perguntou: doutora, por que antigamente, né, podia comer pão, na época de Cristo, né, o alimento era pão e vinho, e hoje a gente não pode mais comer pão, né? O que aconteceu? Por que antes era um alimento permitido e hoje não? Mas, pessoal, eu vou dizer para vocês, existem estudos que mostram, né, que o trigo de hoje tem 400% a mais de glúten do que o trigo de antigamente. Então, é um glúten, um trigo muito mais contaminado, né? É um trigo que sofreu muitas mutações, a transgenicidade do alimento, né? Os aditivos químicos, os organofosforados, os agrotóxicos que são colocados na molécula do trigo para que ela consiga resistir a pestes, né, a várias coisas ambientais que podem acabar com o trigo. Isso vem para a gente na forma de intoxicante, né? Então, o trigo de hoje é um trigo muito mais inflamatório, é um trigo cheio de glúten do mal. E esse glúten do mal, ele gera exatamente isso que eu falei, é uma cola, ele gruda na parede do intestino. Quando ele gruda na parede do intestino, pessoal, ele dificulta muitas vezes a contração intestinal. Deixa eu ver se a Manuzinha entrou aqui, ela falou que ia entrar... Não, ela falou que ia entrar, gente, às 19h10. Tá? Então, quando a gente ingere o glúten, né, o glúten vem e cola na parede do intestino. Essa cola na parede do intestino aumenta a permeabilidade intestinal. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas existe um termo muito frequente utilizado que chama-se leaky gut. O que é o leaky gut? A molécula do glúten grande, difícil absorção, ela começa a roçar na parede do intestino, tá? E esse roçar começa a forçar as células a se afastarem uma da outra. Esse forçar e esse afastar uma célula uma da outra cria o que a gente chama de leaky gut, é como se fossem goteiras na parede do intestino. Essas goteiras permitem a entrada para o nosso sangue, para o nosso sistema circulatório, de muitos ativos inflamatórios, de aditivos químicos, de corantes, de tudo que não presta, principalmente quando a gente tem uma alimentação mais inflamatória. Então, o glúten, ele pode ser a porta de entrada para muita coisa, inclusive para as doenças autoimunes, inclusive para muitos dos sintomas que a gente vai conversar aqui. Eu estou esperando a Manu entrar para poder falar dos sintomas, certo? Então, eu estou dando uma introduçãozinha para vocês, um pouco de mecanismo de ação do glúten,
para que vocês até entendam os sintomas que a gente vai falar. Então, assim, outro fato importante é que o glúten, como funciona como uma cola, né, que gruda na parede do intestino, esse grudar, pessoal, ele também dificulta a absorção de muitas vitaminas boas. É como se o glúten, ele seleciona, né? Seleciona que entra coisa ruim, não entra coisa boa. Então, a gente acaba tendo uma síndrome também desabsortiva pelo glúten. Abriu o leaky gut, pingou, abriu a goteira da casa, entrou o que não presta e o que é bom não consegue entrar, porque o que não presta entrou antes. Deu para entender um pouquinho como que funciona? É mais ou menos isso, gente. E isso vai gerando um processo inflamatório local, né, no intestino. Porém, parem para pensar comigo. O intestino está onde? Dentro do nosso corpo. O intestino é uma das maiores estruturas que a gente tem. Se a gente esticar, pessoal, todas as velocidades intestinais, a gente consegue chegar em cerca de 7 a 8 até 9 metros de intestino. Então, imagina, o intestino é muito maior do que a gente, até 4 vezes maior do que 4, 5 vezes maior do que o nosso comprimento, o nosso tamanho. Então, é um órgão importante, é um órgão que precisa ser olhado com carinho. E é um órgão que a gente precisa parar de infeccionar, de intoxicar, de inflamar esse órgão com a alimentação. Então, não esqueçam, quando a gente fala em parar, em diminuir a ingestão de glúten, isso não é moda, tá, gente? Isso é saúde. Isso é o que os estudos mais mostram hoje em dia. Aí você me pergunta assim, então todos nós devemos parar de ingerir o glúten? Eu tô falando isso pra gente ter a consciência, ter a noção, e começar a ter uma consciência alimentar maior. Uma consciência de que precisamos também entender como o nosso corpo funciona. A gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer. Então, aquela história de que diz assim, eu fiz um teste de anticorpos contra a doença celíaca, né? Anticorpos para ver se tem uma doença celíaca e deram negativos. Então, eu posso comer glúten. Não é bem assim. Não ser celíaco não quer dizer que você não tem hipersensibilidade ao glúten, não quer dizer nada disso. O nosso organismo não consegue digerir a molécula do glúten, gente, isso é fato. E assim, voltando de novo, o problema também não é a exceção, o problema é a regra, tá? Eu como glúten uma vez por semana, tenho uma pizza com a minha família e tal, não é isso que vai te fazer mal. O que vai te fazer mal é essa molécula do glúten todo santo dia na parede do teu intestino, roçando, forçando a entrada. E aí esse leaky gut não vai ser em um momento, porque se for em um momento, o teu corpo consegue regenerar, o teu corpo consegue reagir a isso e as células conseguem se juntar. Porém, essa repetição diária e várias vezes ao dia não permite que as células do intestino se regenerem e se reparem. Né? Então, é essa consciência que precisamos ter, tá? Então, tudo na vida é questão de equilíbrio, tudo na vida é questão de consciência e mais ainda de autoconhecimento, né? O glúten tem efeito ruim da tireoide, principalmente se for uma doença de Hashimoto, né? Se for uma doença autoimune contra a tireoide, aí tem demais. Deixa eu colocar aqui, doutora Manu Rocha. Gente, então, principalmente, né, se a gente está falando de tireoidites, né, de Hashimoto, por exemplo, que é uma doença autoimune contra a tireoide, o glúten, ele é um gatilho para desenvolver a doença autoimune, tá? É um gatilho. Falando assim, perguntaram assim, tapioca e cuscuz tem glúten? Não, nem tapioca tem glúten, nem cuscuz tem glúten. Porém, o cuscuz, gente, o milho do cuscuz, né, ele muitas vezes é transgênico e ele tem um efeito que se assemelha um pouco ao glúten, no sentido de, se você comer o cuscuz frequentemente, todos os dias, várias vezes ao dia, comer muita coisa com milho, isso também pode inflamar um pouco o teu intestino. Então, a gente pede para ingerir, né, o cuscuz, né, os derivados do milho com moderação, tá? Isso é importante também. Vou respondendo aqui umas perguntas enquanto a Manu entra. Aveia, pronto, gente, aveia, né? A maioria das aveias, a gente tem que dar uma olhada na caixinha e procurar aveia sem glúten, tá? É importante que a gente procure esse nomezinho bem direitinho lá, aveia sem glúten, porque muitas das aveias têm contaminação e algumas das aveias também têm o glúten. Então, é bom que procure aveia sem glúten. Ó,
Muita gente aqui falando. Sim, olha só, quem tem SAF, né, que é uma doença autoimune, é uma coagulopatia autoimune, e, gente, todas as doenças autoimunes desenvolvidas, os gatilhos para o desenvolvimento sintomatológico de algumas doenças autoimunes têm relação com a alimentação. E o glúten, não isoladamente, mas o glúten associado a tudo pode interferir nisso sim. Quem come glúten, come açúcar, come leite de vaca, come queijo, come requeijão, come creme de leite, come fritura, né? Então o glúten está muito associado a isso, está muito associado à fritura, a bolo. Então é inflamatório, principalmente quando a gente junta tudo isso, né? Então, vamos ver aqui. Olha, glúten e psoríase tem relação? 100%. Acabei de falar, né? Acabei de falar, não só a psoríase, gente, todas as doenças autoimunes, o glúten tem relação. Não esqueçam disso. Coloquem isso na cabeça de vocês pra sempre. Oi, amiga! A Boa pessoa que estava noite! atendendo não teve tempo nem de se organizar para entrar. E aí eu vim escondida de Bela para a Eita, gente poder imagina. conversar melhor. Vem cá, que filtro foi esse que eu coloquei? Eu quero sem filtro. E Eu aí, amiga, vocês estão imaginei. conseguindo me ver? Tá cortado o meu rosto, que da outra vez eu fiquei cortada, lembra? Tá um pouquinho, só a testinha cortada. Mas dá pra ver. Dá para ver? Para aí o celular, num lugarzinho que dá pra ver. Perfeito. Vamos lá, que eu nem vi o que você estava falando. Inclusive, eu estava atendendo agora e eu falei para a paciente, vá assistir a nossa live, viu? Olha, Sobre sensibilidade ao glúten em pacientes não celíacos, né? Porque é uma coisa que as exatamente. pessoas ficam muito na dúvida. Eu estava falando exatamente isso, amiga. Eu comecei a falar, não falei nenhum sintoma, deixei tu entrar pra gente começar, certo? Eu só falei que, assim, Hum, muita gente acha que é moda parar de comer glúten, né? Ah, é a dieta da moda sem glúten. Ah, e não é, gente, não é chega a dar uma moda. Isso é, canseira, né? Nessa não é? conversa de ser moda. Pois é, isso é ciência. Primeiro que ciência e não é só isso, gente. Vocês sabiam que nenhum ser humano tem enzima para digerir o glúten? Exato. Começa daí, né? Eu preciso de uma iluminação, porque tá escuro Tá aqui. Peraí, escuro, amiga. Vai deixa aí eu me pra escondi da gente ver que tu é Bela. muito linda pra Eu ficar me escuro. escondi da Bela, mulher, porque senão eu não consigo conversar. Da outra vez ela quis peitinho. Agora eu acho que deu pra. Iluminou, né? Agora ficou Iluminou. bacana. Iluminou. Vamos lá. Então, Então, primeiro ponto é que nós, seres humanos, nós não temos a enzima que digere o glúten, né? zero. Começa daí. Ah, melhorou. Aqui tá ótimo. Melhorou? Ah, Melhorou tua luz. Aí. fiquei procurando luzes. É isso aí, amiga. Não temos enzimas para digerir o glúten, né? E eu tava falando exatamente isso, porque muita gente no consultório perguntava assim, ué, antigamente, na época de Cristo, né, o alimento era vinho e pão. Por que que hoje a gente não pode mais comer pão? E aí eu tava falando isso, né, que o trigo de hoje, ele tem 400% mais glúten do que o trigo de antigamente. Por Muito toda a mais concentrado, modernização, né? por toda a necessidade, né? A população que cresceu, a necessidade que as plantações tiveram de aumentar o consumo do trigo, e aí vai, né? A gente estava falando exatamente isso. Mas começa, amiga, com sintomas. Vamos que eu vou também Ixi, falando. não, Começa aí eu tu. atendi, foi muito legal, que eu atendi há um tempo atrás, a minha paciente até hoje, né? Porque uma vez paciente de quem se submete à medicina preventiva, melhora na qualidade de vida, para sempre paciente, né? Inicialmente mais pertinho da gente, depois o paciente já caminha mais com as próprias pernas, já está estabilizado, já sabe o que funciona para ele, o que não funciona, então ele vem fazer as revisões, né? Pelo menos 2 vezes no ano para fazer exame, para ver como estão as coisas. E a nossa saúde não é uma coisa estável, né? A gente passa por várias situações que demandam um pouco mais da nossa saúde, além do envelhecimento natural. Então, os cuidados têm que ser ajustados, né? De acordo com a fase que a gente está vivendo. Porém, todavia, o que eu ia falar é que eu recebi uma paciente que tinha uma tosse crônica, que no trabalho dela o pessoal falou assim, ó, descobriu uma médica, a gente decidiu que você vai nessa médica, marcou a consulta, porque ninguém aguenta mais a sua tosse, tá um negócio insuportável,
né? E assim, se essa médica der jeito na sua tosse, eu digo que essa médica dá jeito em tudo. Resultado, ela veio e eu disse a ela, pare com glúten, seu problema é inflamatório, é imunológico, é uma sensibilidade não celíaca ao glúten, né? Você não tem doença celíaca, porém acontece também devido a um prejuízo na permeabilidade do intestino, que a gente já falou disso várias vezes. A gente pode discorrer um pouco melhor esse tema. Pare o glúten, use esses suplementos aqui, se hidrate bastante. Resultado, parou a tosse. Não deu um mês, não tinha mais Mas, tosse. amiga, é tão interessante que assim, a gente fala muito pro paciente, mas é difícil pro paciente entender e assim, dar o primeiro passo, né? Porque, gente, é tão interessante assim, se você chegar para sua amiga, sua tia, fulano, para quem você conhece e falar, tô tirando o glúten da minha vida. Pronto. É só você falar isso que as pessoas te apedrejam. Ai, que saco, que besteira, que não sei o que, né? Já começam a colocar lenha na fogueira e você não consegue, a paciente não consegue manter o tratamento porque, ó, tererê, 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 não é isso? Que acontece demais. Isso é bem complicado, né? Eu até fiz algumas postagens no meu feed, assim, porque eu peguei pessoas bem doentes, com vários sistemas no corpo atingidos por conta desse prejuízo na permeabilidade do intestino, aquelas catracas de seleção, né? Eu digo que o intestino é uma muralha com catracas de seleção que tem que estar funcionando super bem. Então, eu peguei pacientes bem sintomáticos, com um grande prejuízo na qualidade de vida, que a gente precisou fazer uma mudança nos hábitos, né? E esses pacientes estavam fragilizados emocionalmente. E aí, quando você senta numa mesa para comer com as pessoas que você ama e essas pessoas começam a criticar suas novas escolhas, você pode estar fazendo um exercício de desamor muito grande, né? É um desserviço que você faz com aquela pessoa que está querendo mudar, que está querendo evoluir. Mudar não é fácil. Então, uma das coisas que eu falo para os meus pacientes que estão muito fragilizados tentando a mudança é assim, uma das primeiras orientações que eu vou te dar é mude para você. Mude aqui dentro, mude aqui dentro. Não comente com ninguém, você não precisa comentar com ninguém. Faça a sua parte. Quando você estiver fortalecido, quando você estiver com o paladar desviciado, quando você tiver controle da sua vida, dos seus sintomas, das suas queixas, aí você pode compartilhar, né? Aí você vai ter argumentos suficientes para quando alguém reclamar ou disser que é frescura suas escolhas, você vai dizer assim, só eu sei como eu me sentia e como eu me sinto hoje. Exatamente, Sabe exatamente. isso que você vive reclamando, você tá assim porque você faz errado e você insiste em não querer enxergar uma possibilidade para melhorar esse seu sintoma. Né? Eu tenho uma paciente de Hashimoto que ela tinha diarreia toda hora, né? Ela tinha barriga estufada toda hora. E ela disse assim, nunca mais eu tinha tido. E aí eu comi o que não deveria, glúten, e eu fiquei muito mal. E eu ia para a praia com a minha família e o passeio foi cancelado. Foi quando eu parei para pensar como a gente se acostuma com o que é ruim. A gente se acostuma com aqueles sintomas que acontecem todo dia, aquilo vira normal, porque é comum, acontece todo dia, então é normal. Esse é o meu normal, né? Mas você não precisa se acostumar a isso. Então, essa paciente da tosse, ela já tinha ido para Vários vários médicos. profissionais, É né? exatamente o E que assim, acontece. não resolve, E né? Um dia desses. o pior é aquele profissional que diz assim, a paciente está com enxaqueca crônica Diz e que o comida é besteira. profissional diz que não tem nada a ver com a alimentação, né? A gente sabe Ô, que amiga, eu vou fazer até um desabafo. gente, é Aconteceu uma mais, comigo esses dias. olha, é mais do que comprovado cientificamente. A enxaqueca crônica tem causa alimentar. O glúten é uma molécula grande, ele Ô, consegue amiga. ultrapassar a barreira hematoencefálica, causar uma inflamação no sistema nervoso central, com É. sintomas de enxaqueca que podem surgir de 30 minutos após a ingestão do glúten ou até 3 dias após a ingestão do glúten. Não Pois é, esqueçam disso. pois é. Então, assim, não, amiga, e as urticárias na pele, as bolinhas. Doutora, eu tenho tanta espinha atrás do braço. É o glúten. Coceira no local inatingível. Minha mãe tem várias doenças autoimunes, né? Porque a inflamação é isso que. Inclusive, eu ia até falar com você para ver se depois a gente escolhe as doenças e fala de cada uma. Vamos. Porque é bem interessante que as pessoas consigam entender a leitura do seu problema.
né? A gente fez isso com Hashimoto e foi muito bacana. Conseguimos informar várias pessoas, as pessoas se identificaram. O melhor de tudo é que as pessoas viram que tem solução, tem o que fazer, não precisa cruzar os braços e deixar aqueles anticorpos lá no teto, né? Mas, do que eu tava falando, que até me perdi falando das doenças. A gente estava falando da enxaqueca que aconteceu contigo esses Sim, dias. Do glúten. sim, então, o que é que aconteceu comigo esses dias? Eu tenho uma colega médica bem tradicionalista que ela não cuida da alimentação e ela tem sintomas emocionais muito fortes, uma labilidade emocional muito grande, sabe? Muito, muito sensível. Tava com outros sintomas também, eu me preocupei com ela. E aí conversei com ela, expliquei para ela o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E um belo dia ela fez uma postagem dizendo que era um absurdo os pacientes tirarem alimentos como o glúten, o leite, o açúcar, se eles não tinham nenhum exame que dissesse que eles tinham alergia. Eu digo, e a clínica tá onde? Amiga, amo essa médica de paixão, mas eu deixei até de seguir, que eu fiquei tão brava. Eu acredito. Eu fiquei, porque assim, é incoerente, me dá uma revolta. Para quem tem doença autoimune, para quem experimentou estar dos dois lados, como eu, que também sou paciente, você se revolta, eu fiquei com vontade de chorar. Eu digo, gente, mas você tá mal, você não tá bem porque você faz isso, tá errado. Você não precisa de um papel. Um caso incrível que eu tenho para contar. A minha irmã tem autoimune também, não é a mesma que a minha. E a minha irmã, ela não se dá bem com o feijão. Algumas pessoas que têm doença autoimune, elas não se dão bem com alguns grãos, né? Food maps, né, amiga? São Exatamente. Os food maps, são os oligosacarídeos fermentáveis, são alimentos que na maioria das vezes são saudáveis, mas que para pacientes que têm autoimunidade, gente, fermenta no intestino, fermentando no intestino é gatilho para doença autoimune. Pois tipo feijão, eu tenho autoimune. E eu me habituei a viver sem o feijão, mas eu gosto do feijão. E esporadicamente eu como, eu não tenho nenhum sintoma, nenhum mesmo. Mas a minha irmã tem, né? E assim, já ocorreu da minha irmã ter crises de como se fosse um abdômen agudo, de ir para o hospital, de ficar hospitalizada, de entrar no centro cirúrgico, né? Por conta que ela comeu feijão. Teve uma vez que botaram ela no centro cirúrgico, quando ia abrir, que eu cheguei, não é apendicite. Eu digo, não é apendicite, porque se você levantar a blusa dela e examinar, você vai ver que ela tem a cicatriz da apendicite. O nome disso é feijão, né? E eu era doida da comida. E as pessoas, elas querem um papel, um exame, que prove que o que você está sentindo é verdade. Meu amor, se você está sentindo é verdade, né? Então, assim, o exame para você saber se é intolerante a feijão e outros alimentos, tem exames incríveis. Tem exames caros, demora 3 meses para chegar, vai para outro país. Quando você pode simplesmente fazer prova terapêutica, tira o feijão e veja como você se sente. Tá melhor, amiga? Não come mais. Simples assim, né, amiga? Né? Não come mais. Muito... E assim, a gente, tanto eu quanto a Manu, a gente tem humildade suficiente para que se daqui a 5 anos a gente estudar e tudo que a gente está falando não for mais coerente, a gente muda. Porque a gente atualiza, a gente quer levar para vocês o que está de mais atual com comprovação científica e com comprovação clínica, né, amiga? Que é muito importante. É o mais importante. É o mais importante. Exatamente. A gente tem que ter essa humildade. Você sabe que me marca muito, né? A minha mãe, ela tem várias doenças autoimunes associadas. Mais uma vez falando, a doença autoimune, ela é resultado da inflamação. Não é a inflamação da tireoide com Hashimoto ou da articulação com artrite reumatoide. O paciente está inflamado e atinge um órgão-alvo, que pode ser um ou vários. Dificilmente quem tem uma autoimune vai ficar só em uma, se não der o suporte adequado, né? Mas, enfim, o que é que me marca muito? A minha mãe, ela tinha uma coceira no lugar inatingível. Eu cresci com a minha mãe com um pigarro estranho. A minha mãe era assim... E quanto mais ela fazia isso, minha mãe não existe. Ela ia lá na cozinha, pegava uma colher de açúcar, ela acordava de madrugada, fazia minha garganta tá coçando. Pegava uma colher de açúcar, engolia a colher de açúcar, porque dizia que aliviava a coceira da garganta. O açúcar. Piorou a situação dela 10 vezes, né? Mas ela não sabia, era uma forma que, pelo menos, ela conseguia voltar a dormir. E o que era aquela coceira no local inatingível? Porque ninguém mete o dedo lá no fundo da garganta para coçar. Glúten. Sensibilidade não celíaca ao glúten. Tosse crônica, coceira no lugar inatingível, bolinhas atrás do braço, cefaleias,
né? Antes da nossa live. Alteração de memória, gente, cognição, foco. O glúten, ele aumenta a produção de mucosa em todas as células que produzem mucosa. Então, ele aumenta a produção de mucosa na boca, você pode ter aquela saliva mais grossa, mais espessa, que também causa esse pigarro. Pode aumentar a produção de secreção, tanto em todo o trato gastrointestinal, e também no estômago, aumentando o tempo, né, de digestão do alimento, isso causando refluxo. Então, em todos os locais possíveis de produção de mucosa, o glúten pode aumentar. Até corrimento vaginal em mulher, o glúten pode desencadear, exatamente pelo aumento dessa produção de muco. Fora que o glúten dificilmente anda só, né, amiga? O glúten ele vem com queijinho, É isso, ele vem fritura, vem um bolinho, com açúcar no meio, que as com pessoas não imaginam que o açúcar. biscoito salgado tem açúcar também, né? Que causa desbiose. Então, assim, o glúten moderno, ele realmente, de fato, não é adequado, né? Tudo que a gente lê, a gente vê que ele não é adequado. Os pacientes melhoram de sintomas em diversos sistemas quando a gente tira esse glúten, né? Agora, quem tem uma genética que não tem tantos problemas de imunológicos como outros pacientes, termina que não sofre coisas tão crônicas. Vai sofrer crônico se comer todo dia, né? Mas se não comer todo dia, não vai ter a repercussão que tem em mim, por exemplo, que tem uma doença autoimune. Em mim é muito pior. Então, tem essa paciente que eu atendi agora antes de entrar na live, ela disse, doutora, a minha alimentação não é ruim, mas assim, toda semana eu como glúten. Não como todo dia, mas eu como toda semana. Eu digo, você tem 40 e poucos anos. Ao longo da sua vida inteira, você vem somando a ingesta de glúten, o muito é a soma de vários poucos. Os anticorpos dela, que está menor que 60, estava 1.300, ela super assustada. E com 16 anos, ela tinha obesidade, dificuldade de ir ao banheiro, e várias vezes precisou de fazer lavagem para retirar fecaloma. Fecaloma são fezes, né, ressecadas que ficam no intestino, que não sai de jeito nenhum. Então, foi uma vida comendo esse glúten, que fez esses anticorpos ativarem e subirem cada vez mais. Em 2019, esses anticorpos que era para estar na referência do laboratório que ela fez anteriormente, era para estar menor que 9, estava 39, e no laboratório atual está 1.300 hoje e é para estar menor que 60. Então, assim, tá cada vez pior. E qual foi o sintoma novo, além da dificuldade de emagrecer, ressecamento de pele, flacidez? O sintoma novo é oscilação de humor, labilidade emocional, sintomas depressivos. Muito relacionado com... Pois é. E aí, graças a Deus, eu fiquei muito feliz que ela chegou, veio para mim antes de entrar em medicações de uso crônico, que seriam sintomáticos, que iriam auxiliar, mas não iriam resolver a causa do problema, né? E aí pudesse ser que disfarçasse esse problema e ela deixasse de procurar ajuda, sendo que esse nível de inflamação atinge vários sistemas no corpo dela, e não só a questão emocional. Né? Então ela ia resolver a angústia, mas ela não ia resolver a indisposição, ela ia ficar com sentimentos adormecidos, porque o remédio não é seletivo para tristeza, né? Então ia silenciar a tristeza e a alegria, você fica meio que uma pedra, né? Então não era isso que ela estava precisando, ela estava precisando desinflamar para funcionar. E é exatamente isso. E fora tudo isso, desinflamar. A gente fala de desinflamar, qual é o local que o glúten mais inflama? O intestino. E no intestino, gente, a gente tem cerca de 70% dos linfonodos responsáveis pela imunidade. Então, se a gente está ingerindo glúten, causando a inflamação intestinal, a gente está causando também uma desregulação na nossa imunidade inata, que é a imunidade que a gente nasce com ela, que nos é dada de presente, que já nasce com a gente. O glúten vai lá e inflama, modifica até a nossa imunidade. Então, veja o tanto de sintomas que a gente já falou do glúten, né, amiga? Não é brincadeira. É muita coisa. Não é. E assim, antes, quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida, eu gosto muito de falar assim, da minha mudança, porque eu acho que a gente fala com mais propriedade de causa, né, amiga? Quando a gente muda, a gente consegue passar o que o paciente vai sentir quando ele muda também. É diferente sentir na pele. E antes, quando eu comecei a minha mudança, a primeira coisa que eu tirei foi o açúcar, para mim foi o mais fácil, né? O leite era um desafio, mas tem substitutos do leite comum, né? Do leite em pó,
muito saborosos também, então também foi ficando fácil. E terceiro, para mim, o mais difícil era o glúten, porque eu era aquela da coxinha, da pizza, do sanduíche, né? E eu gostava muito das comidas com muito glúten. E eu dizia, tudo tem glúten, o que é que eu vou comer agora? Que é uma pergunta que as pessoas fazem Muita gente muito, faz, é. né? E eu digo, gente, a natureza dá tudo, desembale menos e descasque mais. O meu supermercado, na verdade, eu não vou ao supermercado, meu supermercado é todo hortifruti e produto de limpeza, né? Não tem a necessidade de estar indo comprar enlatados, conservantes, bolachas, biscoitos, né? Vez ou outra a gente consome aqueles biscoitinhos funcionais, o chocolate funcional, mas como o nome diz, é funcional. Não tem glúten, não tem açúcar, não tem leite de vaca, né? Então tem opção, tem opção. Agora você tem que estar aberto à mudança e você tem que querer mudar e você tem que buscar conhecer, buscar substituir os ingredientes, né? Saber, né, amiga, entender como o corpo funciona, saber. A gente está falando aqui, pessoal, por cima. Para a gente falar e levar essas informações para vocês, a gente estudou muito tempo, leu muita coisa, né, teve muita prática clínica. Mas o que eu vejo também que acontece com frequência é exatamente o que uma pessoa falou aqui, ó. Tirei o glúten, fiz como a doutora falou, depois de 3 semanas reintroduzi, passei muito mal o dia todo com ânsia de vômito, só consegui comer à noite. Por Aí quê? Aí você consegue ver o quanto o glúten te faz mal. E que a ingestão diária de rotina gerou no teu intestino uma camada de muco liguenta do glúten que funciona como uma cola. Essa camada, o que que ela fez? Ela inflamou o teu intestino, ela dificultou a absorção de inúmeras vitaminas e minerais da tua alimentação, mas ela protegeu, digamos assim, a parede do teu intestino do efeito do glúten. Quando tu para de tomar, o teu corpo é tão inteligente que ele limpa. Ele faz o processo de detoxificação e limpa esse muco. Limpou o muco, teu intestino agora está livre para absorver vitaminas, minerais. Ele tá a sensibilidade está preservada, ele está começando a anti-inflamar. E aí tu vem e reintroduz o glúten, é a mesma coisa de tu tá colocando lenha na fogueira de que a fogueira estava acabando, acalmando e você vai você colocando. joga álcool. Você joga Jogou álcool, né? álcool em cima. Exatamente. Você sabe uma coisa que eu acho, que eu até falei para o paciente hoje, assim, é uma comparação bem interessante, né? O nosso sistema entenda como um rio de água corrente, né? Vai circular tudo no nosso sangue. E tudo que circula no nosso sangue foi absorvido através do seu intestino. Então, aquilo começa a circular. Se no teu sangue circula substâncias que não inflamam, gente do bem, né? Essa gente do bem vai banhar todos os seus órgãos, vai banhar a beirinha do rio, todo o terreno ao redor do rio, e vai nutrir aquele terreno da margem e vai levar a nutrição também para o terreno que está distante da margem. Se nesse rio que está cheio de mineral, que está nutrindo aquele terreno, você joga lixo e você polui aquilo ali, aquele rio de água corrente, aqueles minerais não são bem aproveitados. Não adianta o tanto de mineral que tem naquele rio de água corrente se você está jogando lixo nele. Vai poluir a margem de todo jeito, né? E com a poluição, a semente não vai germinar, não vai crescer a plantinha, não vai dar frutos, né? Então é mais ou menos. É mais ou menos isso que acontece. Não adianta dizer que você faz dieta mais ou menos, que você consome glúten só no fim de semana. Dependendo da sua genética, da genética de predisposição a doenças crônicas que você carrega, o pouquinho vai fazer diferença. Porque vai ser a poluição naquele rio de água corrente que estava circulando um monte de coisa boa e de repente você sujou. Vai prejudicar os teus órgãos. Exato. Não tem como. Não tem como. Prejudica mesmo. E assim, eu até gostaria muito de dizer que não. Porque quando eu descobri tudo isso, eu fiquei revoltada. Que fosse, né? A gente eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse diferente, porque eu fui criada em hábitos diferentes. Os meus hábitos atuais não são difíceis. Agora, o que é difícil é você mudar o hábito. Né? Para a Bela não vai ser difícil. Exatamente. Para a Isadora não vai ser difícil, porque é o que ela vê dentro de casa. Eu estava ontem aqui agachando na sala de casa e a Bela estava do meu lado agachando. Vai ser difícil para essa menina treinar? Não vai ser difícil, né? Exemplo, mas para né? mim era, exatamente. Na casa dela só tem comida saudável. Quando ela abrir a despensa só vai ter coisas que ela pode comer, né? Então, assim, não é difícil escolher direito quando você é criado nesse ambiente, mas quando não,
É difícil mudar, toda mudança é difícil, né? E quando eu descobri tudo isso, primeiro eu passei por várias fases. A primeira fase foi a da revolta, né? Como é que eu nunca aprendi, nunca ninguém citou nada disso no nosso ensino primário, na base, que é a faculdade, né? Que é onde a gente se insere no ensino médio. Como é que nenhum médico que eu conheço nunca me falou de comida, né? Não E depois fala. de formada, assim, como é que nenhum colega meu entende de comida? É. E como é que até hoje eu fiquei sem esses conhecimentos sobre comida? Olha, amiga, eu na anestesia nunca esqueço isso. Eu já estava inserida nessa área, né? E aí eu fui rodar na UTI, né? E aí a gente rodava principalmente os pós-operatórios e eu via, meu Deus, a primeira refeição do paciente Pão, pós-cirúrgico é leite, pão com leite, manteiga, e queijo. pão com requeijão, um negocinho de manteiga, um leite com... Eu disse, não tô Não, se eu te acreditando contar, nisso. se eu te contar que deu até confusão aqui em Maceió, né? Nossa rede social tem um alcance muito grande. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia de troca da minha prótese de silicone e eu estava esperando para ser operada no hospital e a moça que estava do meu lado estava me contando que ela ia fazer aquelas cirurgias que é pacote completo, né? Ela ia fazer do pescoço até o joelho, assim, sabe? Suspensão, silicone, a mini abdominoplastia, lipo nas costas, enfim, mil coisas ela ia fazer. Ou seja, uma cirurgia longa, demorada, que exige um processo de cicatrização, que exige um sistema imunológico fortalecido e que o resultado final da cirurgia estética dela ia depender do pós-operatório, óbvio. Quando eu saio da minha cirurgia, me vem com pão, queijo, manteiga, leite, manteiga não, margarina, o que é pior, né? Suco de caixinha. Suco de caixinha. Caixinha. Foi me dando nervoso. Peguei o meu telefone. Disse, gente, olha só. Vou aproveitar uma situação que eu estou vivendo. Não falei onde eu estava, não falei o hospital, porque é desnecessário, para falar uma situação que me chamou muito a atenção. Né? Eu acabei de sair de uma cirurgia, eu preciso de uma cicatrização ótima, eu tenho sensibilidades alimentares, e mesmo que eu não tivesse esse tipo de alimento no pós-operatório, não tem nutriente nenhum. Caloria vazia totalmente, não tem nutrição. Gente, as pessoas não entendem o que é nutrir. Os cérebros estão desnutridos. O cérebro precisa de vitaminas na forma ativa, vitaminas do complexo B, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9. E não adianta comê-las assim, não. Vocês têm que ativar. E se você coloca um alimento inflamatório no seu estômago e você prejudica a produção de ácido no estômago, você começa a não ativar essas vitaminas. E aí seu cérebro fica desnutrido. E a sua pele é a última parte que vai ser nutrida. Então, se você comer pão, você não vai nutrir. Pele, cabelo, unha, aí você né? faz um corte, um tie do tamanho do nada, né? Olha a linguagem da médica. Mas você faz um corte gigantesco. E você quer ter uma cicatrização maravilhosa. E logo no pós-operatório vão te dar pão. Exatamente. Amiga, uma pessoa da minha família muito amada, fez uma cirurgia plástica geral na face. E o médico disse a ela que ela não podia comer camarão. Mas bolo pode. Ela tava danada no bolo de chocolate com açúcar. E as eu pessoas... fazia a glicação e as fibras de colágeno. Gente, é triste, amiga, mas é mais triste ainda, assim. Não é Quando não falta, tem a orientação. Não é nem a falta de informação. É, assim, a preguiça de procurar a informação. Porque a informação não vem de mão beijada, né? As pessoas têm... Tanto profissionais da área de saúde quanto os próprios pacientes, as pessoas têm que procurar, têm que se interessar, né? E realmente sair da inércia de estar sempre no mesmo lugar é difícil. Mas, amiga, pra gente finalizar, e tu ficar com a Bela e eu com a Isa... Ela tá batendo aqui na porta. Tá, né? A minha tá jantando. Vamos só finalizar falando realmente os principais sintomas da intolerância, da hipersensibilidade, né? Ao glúten. Eu vou começar, vou falar 3, tu fala 3, tá? Tá. Vamos lá. Enxaqueca crônica, dificuldade de memória, concentração, foco, cognição, refluxo, gastrite, má digestão e gases. A Maria foi mais de 3. Não, porque aí eu falei assim, dos mesmos órgãos. Trato gastrointestinal. Trato gastrointestinal, né? Então, vamos lá. Eu até falei sintomas respiratórios, né? A tosse crônica, a rinite alérgica, as bolinhas atrás do braço que o paciente acha que é espinha, aquela coceirinha no lugar inatingível, as cândidas de repetição,
Alteração Que de mais? imunidade, no Alteração de geral, imunidade, no geral, e tudo, né? E se você tudo, tiver uma doença infecção, autoimune, você vai ficar bem pior, é né? isso, infecção urinária de repetição, né, que vai, É muita coisa, né, amiga? constipação ou Constipação, diarreia, estufamento abdominal, estufamento abdominal também, né? queda Aquela de sensação de má cabelo, digestão, queda de queda de cabelo. cabelo por conta de toda essa A queda de cabelo vem. textura da pele alterada, E a queda né? de As cabelo vem espinhas. exatamente por essa hipersensibilidade e inflamação intestinal com dificuldade de absorver as vitaminas do próprio alimento, né, amiga? E o Exatamente. glúten como gatilho, que fique muito bem fixado na cabeça de vocês, que o glúten, ele pode ser, e ele é um gatilho para o desenvolvimento de todas as doenças autoimunes que a gente E tem. crônicas, né, amiga? E E crônicas. crônicas, né? Doenças crônicas, não só as autoimunes. Ele está, sim, na fisiopatologia de várias doenças crônicas, porque toda doença começa ou piora com o prejuízo na seletividade do intestino, e ele tem impacto no intestino de todo ser humano, porque nenhum ser humano tem a enzima que digere o glúten. Algumas pessoas vão sofrer com mais sintomas, outras vão sofrer um pouco menos, né? Depende muito da genética de predisposição a doenças que você carrega. Por isso que a Exatamente. leitura é muito individualizada, né? É muito Exatamente. individualizada. Tem gente que tem sintomas mais sutis, tem gente que tem sintomas mais intensos. Uma vez, uma paciente minha que tem autoimune, ela disse assim, mas o meu marido come, ele é magro, ele não tem nada, né? E eu vivo tendo alergia na pele, ela tem umas urticárias, umas placas vermelhas na pele, né? E ela insiste em querer comer o que o marido come. Eu digo assim, o seu marido não tem esse problema, mas ele tem outro problema de saúde. Você tem um problema imunológico. Enquanto você brigar contra isso, não se aliar à sua saúde e não fizer por ela o que ela exige de você, você não vai ter qualidade de vida, né? Então, Nossa tem que fazer a sugestão. leitura para cada caso. Cada caso. Nossa sugestão: se você tem pelo menos um desses sintomas, experimenta retirar o glúten da tua vida, experimenta retirar o glúten da tua rotina. Ah, é um final de semana diferente, eu tô com a minha família, eu quero comer uma pizza. Come e vê como o teu corpo vai reagir depois de limpo do glúten. A gente tem que entender que Exatamente. a felicidade, a alegria, o prazer, ela não está no prato, ela está dentro da gente. Ela E está isso na nós qualidade de vida que a estamos. gente tem, né, amiga? Exatamente. Então, se vocês têm pelo menos um desses sintomas, experimentem, façam exatamente o que a Manu falou. Prova o teste terapêutico, retira e vê como você se sente. Isso é o mais Uma coisa importante. que eu digo muito assim, retirar esse tipo de alimento não vai te causar nenhum prejuízo, né? Não é como você retirar uma salada, um legume, né? Um ovo, né? Não é como você retirar esse tipo de alimento que tem várias vitaminas e minerais importantes para a saúde. Então, retirar o glúten não vai te trazer prejuízo. É um teste, né? Não é como na postagem que eu li, retirar radicalismo, de tirar vários alimentos de forma desnecessária. Não é desnecessário. Cada um sabe o que sente. Tira e se observa. Tenha a informação ao seu favor. Use essa informação e veja o tanto que você melhora, né? Exatamente. É tão simples assim. Eu já tive. Eu amava comer essas coisas. Hoje eu não sofro e nem gosto mais, A porque eu gente sou sente a muito mais diferença. feliz, É isso aí. né? Sou muito Bom, mais feliz. Mas eu próxima acho que é semana, isso, gente, amiga. teremos mais lives. Toda semana teremos Pois mais lives para você. é, lives toda semana, Ó, tudo quero que certo, todo amiga. mundo aí que tá aí tire um print nosso, marca a gente, ó. Eu tô Coração, segurando, amiga. sei lá, com a outra mão. Coração! Tiraram o print, Amei! marquem a gente, que a Vamos gente vai, escolher né, ficar um muito tema feliz. maravilhoso para a semana que vem. Vamos ver quem Vamos é que vai estar escolher. presente aí, aprendendo Exatamente. cada vez mais com a gente, porque o máximo que a gente pode fazer em rede social para um público tão grande é informar, né, amiga? Então, é Com a certeza. contribuição que a gente faz para as pessoas que seguem a gente passar informação. Usa a seu favor quem quer, né? Quem não Exatamente. quer, talvez em algum outro momento da vida essas informações passem a fazer Tudo tem sentido. seu tempo, né? Cada um tem seu tempo Tudo de tem seu tempo. despertar, né? Que cada um respeite Exatamente. isso, né? Entenda que cada um tem seu Exatamente. tempo. Amiga, Amiga, um amo nossas beijo. Você lives, amo você na também. minha Muito, vida, muito, ansiosa para muito. a próxima. Vamos Sempre. nos falando. Beijo, beijo, Beijo. beijo. Beijo.